Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos nos entregar a Deus. Deus quer nos falar, diariamente Ele quer nos falar. Mas nós temos que nos entregar, temos que abrir nosso coração. Liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana, no mundo inteiro, em todas as suas celebrações, 29 de junho de 2020, segunda-feira, 13ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Povos todos, aplaudi e aclamai a Deus, com brados de alegria. Com brados de alegria. Salmo 46, versículo 2. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura da profecia de Amós, capítulo 2, versículos do 6º ao 10º e do 13 ao 16. Isto diz o Senhor: pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes, não retirarei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando meu santo nome, deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor, bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, homens espadaúdos como cedros e robustos como carvalhos, destruindo-lhes os frutos da ramada e arrancando-lhes as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito e vos guiei pelo deserto durante 40 anos para ocupardes a terra dos amorreus. Pois bem, eu vos calcarei aos pés, como calca o chão a carroça carregada de feixes. O mais ágil não conseguirá fugir, o mais forte não achará força, o valente não salvará a vida. O arqueiro não resistirá de pé. O corredor veloz não terá pernas para escapar. Nem se salvará o cavaleiro. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 50, versículos do 16bc ao 23, refrão 22a. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Repitamos. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Como ousais repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Quando vias um ladrão, tu o seguias e te juntavas ao convívio dos adúlteros. Tua boca se abriu para a maldade, e tua língua maquinava a falsidade. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus, assentado
Difamavas teu irmão e ao filho de tua mãe injuriavas. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso, repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Entendei isto, todos vós que esqueceis Deus, para que eu não arrebate a vossa vida, sem que haja mais ninguém para salvar-vos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim, é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Repitamos, entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 8, versículos do 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão é um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Que os mortos enterrem seus mortos. Mateus capítulo 8, versículos do 18 ao 22. Sem dúvida, este é um evangelho que incomoda muita gente. Às vezes ele chega a gerar revoltas do ouvinte diante de uma aparente insensibilidade de Jesus diante da morte dos nossos amados. Ora, se o próprio Jesus não conteve as lágrimas diante da morte do amigo Lázaro, conforme está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, é óbvio que tal insensibilidade não corresponde à verdade. Espero que algumas pessoas se sintam melhor lendo o comentário de Karine Michel. A ordem de Jesus é clara: segue-me. E será que isto não basta? Por que será então que Jesus acrescenta: deixa que os mortos enterrem seus mortos? Confesso que tenho dificuldade em compreender isto. Jesus iria impedir que seus discípulos acompanhassem seus mortos ao cemitério? Isto me parece incompreensível, sobretudo porque isto está ligado a uma experiência pessoal. Minha família foi atingida por 2 falecimentos muito próximos um do outro. Estas experiências dolorosas me permitem hoje entender de modo diferente a frase de Jesus: quando morre uma pessoa, não está em questão apenas aquela que morre. As relações
com seus próximos morrem na forma que elas existiam nesta vida sobre a Terra. Segundo minha experiência atual, uma parte de nós mesmos morre com o defunto que nós choramos. E nós devemos ter a aceitação de deixar partir o que não existe mais, para deixar que brote de novo a vida. É assim que eu definiria o itinerário do luto: aceitar a morte para acolher a vida. Isso significa admitir a morte da pessoa amada, de uma parte de si mesmo. Admitir a morte da pessoa amada de uma parte de si mesmo. Renasce aquela vida vivida juntos, mas interiorizada e com certa vitalidade que jorra do fundo de si. Jesus não pede ao discípulo que não enterre seu pai. Ele lhe diz, nesta provação do luto: segue-me, vai em direção à vida, aceita que morra uma parte de ti ao enterrar teu pai, a fim de poder renascer para a vida. Quando Jesus nos chama a segui-lo, é sempre para um acréscimo de vida. Escolhe, pois, a vida. Às vezes, os autores espirituais falam em morrer para o mundo como condição para seguir a Jesus. Tais palavras não constituem de modo algum um convite fúnebre. Muito ao contrário. Trata-se de trocar um tipo de existência frágil e passageira por uma vida que vai muito além da morte. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Escolhe, pois, a vida. Deuteronômio, capítulo 30, versículo, 19b. Santo do dia agora, dia 29 de junho, segunda-feira, estamos no ano de 2020. Bem, antes de falar o santo do dia, eu quero dizer que podem utilizar à vontade estas minhas imagens, estes meus vídeos. Usem para evangelizar, porque temos que salvar o maior número de pessoas possível. Porque há muitas pessoas que vão se perder na eternidade, não vão para o paraíso, infelizmente. Está na Bíblia. Muitos ficarão à esquerda e outros à direita. Vamos pensar nisso, temos que salvar. Então evangelizem. Estas imagens estão no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel. Agora estou com o Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6 /. Às vezes eu coloco, nem sempre eu coloco todos os vídeos lá. Mas se vocês não encontrarem no Instagram, tem esses outros 3 endereços eletrônicos. Jesus mandou que nós fôssemos pelo mundo evangelizar. O que de graça nós recebemos, devemos dar de graça. 29 de junho é dia de São Pedro e São Paulo. A solenidade de São Pedro e São Paulo é uma das mais antigas da Igreja, sendo anterior até mesmo à comemoração do Natal. Depois da Virgem Santíssima e de São João Batista, Pedro e Paulo são os santos que mais têm datas comemorativas no ano litúrgico. Além do tradicional 29 de junho, há 25 de janeiro, quando celebramos a conversão de São Paulo. 22 de fevereiro, temos a festa da Cátedra de São Pedro. E 18 de novembro, reservado à dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. O martírio de ambos deve ter ocorrido em ocasiões diferentes. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo na colina Vaticana em 64, no ano 64 desta era cristã. Já São Paulo foi decapitado na chamada Três Fontes, no ano 67, portanto, pouquinho depois de Pedro.
mas não há certeza quanto ao ano desses martírios. O martírio aliás, São Pedro e São Paulo não fundaram Roma, mas eles são considerados pais de Roma. Olha só, São Pedro e São Paulo não fundaram Roma, mas são considerados os pais de Roma e considerados pilares que sustentam a igreja, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionário. São Pedro é o apóstolo que Jesus Cristo escolheu. Jesus escolheu São Pedro, aquele pescador, e investiu da dignidade de ser o primeiro papa da igreja, nosso primeiro líder, nosso pai espiritual. A ele Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra fundarei a minha igreja. Já São Paulo é o maior missionário de todos os tempos, o advogado dos pagãos, o apóstolo dos gentios. No Brasil, em homenagem a São Pedro, fogueiras são acesas, mastros são erguidos com sua bandeira, fogos são queimados. São Pedro é caracterizado como protetor dos pescadores. A brincadeira do pau de sebo está em várias regiões e é diretamente relacionada com a festividade deste santo. Reflexão: Pedro, segurando as chaves, símbolo do seu apostolado como chefe da igreja, e Paulo, missionário por excelência, são as duas colunas da igreja enraizadas no grande fundamento da fé, que é Jesus Cristo. Celebrar a festa destes apóstolos nos permite vislumbrar a aproximação do reino de Deus, que nasce de nosso envolvimento com a causa do Evangelho. Oração. Príncipes dos apóstolos e doutores do universo, São Pedro e São Paulo, rogai ao Mestre de todas as coisas, Jesus Cristo, que dê a paz ao mundo e às nossas almas a sua grande misericórdia. Fazei de nós seguidores fiéis de Jesus e inspirai-nos o zelo missionário. Amém. Como disse o apóstolo São Paulo, a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E do aramaico temos uma outra expressão dita por São Paulo, Maranatá. Maranatá com a tônica na última sílaba, como dizem os católicos, e Maranata, como dizem os protestantes. Ambas as pronúncias têm o mesmo significado. Vinde, Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus, que um dia vai acontecer. Esteja pronto. Peça perdão dos seus pecados. Arrependa-se e creia que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.